Esperando o pessoal. Eu falei para ela, esperando. Para ela falar com o Luciano. Eu vou dizer para ela áudio. Aqueles áudios que querem bonito. Oi, Ricardo, boa noite. Melissa, Neiva, boa noite a todos. Como sempre, eu peço a todos vocês, antes de iniciar, Rosa, tudo bom, Rosinha? Que me passem um retorno aí em relação à imagem e ao som, se está tudo bem, se estão ouvindo bem. Olá, Neiva. Que noite, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Se Deus quiser, mais uma live aqui para que a gente possa se ligar ao mestre, né? Jéssica, boa noite. Áudio e vídeo ok. Obrigado, Ricardo, pelo retorno. Está ótimo, obrigado, obrigado. Então todos estão me ouvindo bem. Flávio, seja bem-vindo, Flávio. Michele. Que bom, que bom. Daqui a pouquinho a gente já começa. Oi, Deise, boa noite. Faltam 6 minutinhos aí para que a gente possa estar começando. Boa noite a todos. Odete, boa noite. Edmilson, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live da reunião do GAEFA, né? Como eu havia colocado nas redes sociais, hoje nós vamos falar sobre o cálice de Jesus, né? É uma reflexão a respeito de uma passagem do Evangelho em que pouca gente analisa, mas é uma passagem muito interessante. Ô Ricardo, estão pedindo para a senhora aparecer aqui para dar um oi. Ela é extremamente tímida, viu, Ricardo? Mas ela está aqui e está te mandando um abraço. Andréia, seja bem-vinda. E então nós vamos falar sobre essa passagem. Como semana passada nós vamos fazer em torno de 40 minutos de explanação, né, do Evangelho. E após vamos à vibração e ao passe naqueles modos que a gente fez, né? Que é a sintonia com os espíritos amigos que vão até cada um dar o passe, abençoando o lar de cada um, a família de cada um, né? Renato, boa noite. Cidinha, boa noite. E então aí cada um qual vai receber o passe, né? E para isso eu peço a todos que antes de começar, peguem lá um copinho com água ou uma garrafinha, porque durante a vibração do passe as águas vão ser fluidificadas, tá? Ô Claudinha, seja bem-vinda, minha cunhada. Valdelino. Ah, Juninho, seja bem-vindo. Mariana. Paulo, seu Paulo. Lúcia. Nando, sejam bem-vindos todos. Bom, então faltam 4 minutinhos, né? Como eu havia falado, se caso vocês quiserem pegar o copinho com água ou a garrafinha com água, né? Ela vai ser preparada pela espiritualidade superior no momento da vibração do passe, né? Então nós vamos fazer na mesma forma que fizemos semana passada. Aqueles que eventualmente não puderem assistir hoje
assim que terminar a live, eu vou postá-la na página do Face do Gaefa. E eu também estou fazendo o seguinte, eu estou pegando essa live e postando também na página do YouTube do Gaefa, que é Gaefa, G-A-E-F-A, Espírita. Então, eventualmente, aqueles que não tiverem Facebook, enfim, podem utilizar, tá? Do YouTube, amanhã já estará no YouTube, tá? Falta 3 minutinhos ainda. Daqui a pouco nós começamos. Ivali, seja bem-vinda. Claudete, Luciene, Sônia, seja bem-vinda. A todos que aqui estão conosco. Agora 77 amigos e irmãos que estão aqui com a gente, né? E daqui 2 minutinhos a gente já vai começar, né? Recapitulando, nós vamos falar hoje sobre o cálice de Jesus, né? E logo após a vibração, Silvia, boa noite, Mônica, e como de praxe, né? Nós vamos fazer após a vibração, uma vibração especial para que todos possam receber o passe e fluidificar as águas, né? E fluidificar as águas, tá? Então, recapitulando, aqueles que puderem eventualmente pegar. Arlete, minha irmã, saudade de você, minha querida. Seja muito bem-vinda. Bom, faltando 1 minutinho, daqui a pouco a gente já começa. Ao final da live, eu tenho uma surpresinha para vocês, tá? Logicamente que eu não vou falar agora, senão o pessoal debanda na live, né? Aguentem aí que no final vamos ter uma surpresinha aí para vocês, tá bom? Ângela, seja bem-vinda. Janice, daqui a pouco nós começamos. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Yara, minha prima querida, seja bem-vinda. Pamela, tudo bom, Pamela? Que Deus te abençoe muito. Valdemir. Bom, 8 horas. Sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa live. Espero que todos estejam com o som e a imagem ok, né? Walter, meu irmão, seja bem-vindo. Estão todos ok, o som e a imagem, por favor, antes de iniciar? Só me deem um retorno aqui, por favor. Ok. Nossa, vocês falam tanto da minha mãe que semana que vem é ela que vai fazer a live. Tá? Um abraço a todos. Bom, vamos lá então. Fala que eu estou na vibração de apoio. Vamos todos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas, para que possamos sair fortalecidos dessa reunião online, para continuarmos as nossas tarefas. Que assim seja. Bom, como eu havia dito, nós vamos falar hoje sobre o cálice de Jesus, né? Essa palestra eu tirei de uma passagem muito pouco conhecida dos Evangelhos, que é o encontro de Jesus com uma mulher chamada Salomé. Salomé não é a sobrinha de Herodes, a que dançou a ele, mas Salomé era mulher
de um pescador humilde da cidade de Betsaida, às margens do mar da Galileia, chamado Zebedeu. E Salomé tinha 2 filhos, João e Tiago, e desenvolveu a infância dos 2, fortalecendo-os na fé em Deus, no estudo das antigas Escrituras, no respeito ao judaísmo, que era a religião da época, mas como todos os judeus, aguardava a vinda do Messias, o Filho de Deus e Salvador. Quando os filhos cresceram, começaram a trabalhar com o pai na pesca, e dos 2, Tiago e João, João era o mais dedicado às questões espirituais. Quando ainda moço, na adolescência, 14, 15 anos, João se vinculou a um homem que pregava em nome de Deus. Seu nome, Iocanã, João, o Batista, que pregava o arrependimento e que determinava aos seus seguidores que fossem batizados pela água, simbolizando o arrependimento dos pecados, o recomeço de uma nova vida. Mas, dizia ele, aquele que vir depois de mim batizará vocês com fogo e com espírito. E assim, João começou a seguir João o Batista, levando o seu irmão também a segui-lo, Tiago. E certa manhã, quando João batizava às margens do Rio Jordão, chegou um homem, um estranho homem, um olhar profundo e penetrante, que pede a João o Batista que o batize. Era Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E, ao se deparar com Jesus, João diz: mas, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti? No que disse Jesus: é necessário, João, para que as leis se cumpram, uma vez que estava determinado nas Escrituras antigas que o Messias seria batizado. E assim o foi. No momento mágico e sublime do batismo de Jesus, João tem uma visão. A visão de um espírito luminoso se aproximando do Cristo. E a sua própria luminosidade se fazendo presente, uma vez que João Batista era médium e teve a oportunidade de ver aquela cena espiritual singular. E descreve João, o evangelista, o seu discípulo de então, que o Espírito, ou o Espírito Santo, teria descido sobre Jesus como uma pomba, manso, suave, delicado, como uma pomba. E diante daquilo, João, o filho de Zebedeu e Salomé, se espantou. Ao término da reunião de batismo, João, o Batista, une todos os seus discípulos
e diz: é o momento de segui-lo, se referindo a Jesus, pois ele é o Messias esperado, o profeta dos profetas. No que João diz: mas João, como deverei eu abandoná-lo? E João Batista dá uma lição de humildade, dizendo a João, o filho de Zebedeu e Salomé: é o momento de Jesus crescer e eu diminuir. E assim, ele começou a segui-lo. João e Tiago, aproximadamente alguns meses após, tanto Tiago quanto João foram convocados pelo Cristo a seguirem o papel de apóstolos, formando assim o colégio apostolar dos 12. Viram maravilhas, mensagens jamais vistas, até que numa tarde, como era hábito de Jesus, em que pregava às margens do mar da Galileia, a multidão envolvida em paz, os apóstolos presentes, e nessa ocasião Salomé, a mãe de Tiago e João, estava presente. No momento em que encerrou as atividades, ela se aproximou de Jesus e fez uma pergunta intrigante, uma pergunta difícil. Mas como é uma pergunta de mãe, nós perdoamos. Disse Salomé a Jesus: permita, Senhor, que meus 2 filhos sentem-se ao seu lado no reino dos céus, um à direita e outro à esquerda. Jesus olha mansamente, carinhosamente a Salomé e diz: porventura eles poderão beber do meu cálice? No que os 2 respondem: sim, mestre, beberemos. Um parênteses rápido. Eu acredito pessoalmente que Salomé, deu uma cutucada de leve nos 2 filhos, dizendo para que eles falassem a Jesus que beberiam. Como realmente beberam? Uma vez que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser sacrificado, quando foi degolado pelo próprio rei Herodes. E João, o seu irmão, passou uma vida de quase 100 anos de devoção e entrega a Jesus. Então eles beberam. E diante da resposta dos 2, Jesus diz: eu sei que beberão, mas não cabe a mim escolher, mas ao Pai que está no céu. E assim termina o diálogo. Naturalmente, os apóstolos que ali estavam, que eram um pouco como nós hoje, ficaram bravos com Salomé. Por que os seus filhos e não a nós? Mas é natural de mãe. O coração de mãe não tem limites. Mas a questão essencial dessa passagem, Salomé pede o reino dos céus aos seus 2 filhos. E a primeira atitude de Jesus, o primeiro passaporte que Jesus pede para alcançar o reino dos céus, é beber o seu cálice. E o que é o cálice de Jesus? Hoje, a humanidade esqueceu de Deus. Muitos falam de Jesus, mas poucos vivem
Jesus. Muitos festejam o Cristo, se colocando na posição de servos fiéis, mas poucos são aqueles dispostos a beber o cálice de Jesus. E qual é o cálice de Jesus? Ser fiel até o fim. Beber o cálice de Jesus é segui-lo. Seguir as suas orientações. Matar dentro de nós o mal e o orgulho. Matar dentro de nós o mal, o orgulho, o egoísmo, aquilo que ainda nos impede de encontrar a felicidade e a paz. Ou como diria Paulo, esvaziar-se de si mesmo para que Deus preencha o nosso coração. Então, a partir daí, nós encontramos no cálice de Jesus as dificuldades do mundo. Muitos falam porque Deus permite que haja sofrimento no mundo. E Jesus, há 2000 anos, já dizia: no mundo só tereis aflições, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Eu venci o mundo e não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, deveremos encarar o sofrimento do mundo como Jesus nos dando o cálice para alcançarmos a redenção. Jesus foi o único Espírito que veio à Terra, que sofreu sem mácula, sem um passado que o perseguisse a consciência. Sofreu para demonstrar na prática como encarar a dor e o sofrimento. Poderíamos dizer o mesmo de nós? Será que o nosso sofrimento não tem razões? Seria porventura Deus injusto? Meus irmãos, nós que somos herdeiros da imortalidade, pelas bem-aventuranças da doutrina espírita, sabemos que somos um espírito imortal, que não existe morte, que voltamos à Terra centenas, talvez milhares de vezes, e naturalmente que somos herdeiros das nossas atitudes anteriores. E assim, temos um passado, muitas vezes nem tão feliz assim. O mal não vem de Deus. O mal é materialização do mal que ainda existe dentro de nós. O ser humano sofre não porque Deus castiga, não porque os amigos espirituais não fazem nada, não porque Jesus nos abandonou, mas sofremos por necessidade de evoluir. Sofremos por necessidade de fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança, para vencer os desafios, porque o sofrimento é um desafio. E bem-aventurado aquele que supera o desafio. Como disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Nesse momento eu acredito que a maioria de vocês deve estar pensando: mas João, o próprio Jesus negou o seu cálice, quando na oração do horto, do Jardim das Oliveiras, do Getsemane, ele disse: Deus, meu Deus, afasta de mim esse cálice. Meus irmãos, em realidade Jesus não disse bem isso.
Qualquer dia desse eu vou montar uma explanação específica a respeito das adulterações ocorridas na Bíblia, principalmente no Evangelho, mas esse é um dos pontos que houve um erro de tradução. Nós todos sabemos que o Evangelho foi escrito originalmente em aramaico, que era a língua que Jesus falava. E logo depois foi traduzido, por volta de 36, 37, para o grego, que era o inglês da época, a língua dominante na época. Então, muitas palavras na tradução foram equivocadas. E uma delas é essa. A palavra que significa afastar. O nome dessa palavra em aramaico é sabachthani. Sabachthani significa afastar e abandonar. Tem o mesmo significado, as duas palavras, sabachthani, abandonar, e sabachthani, afastar. Porque na cultura hebraica, e bem rapidinho, para que vocês possam entender o contexto, na cultura hebraica, afastar e abandonar era o mesmo, por um costume social muito comum à época. A lei à época considerava a pessoa idosa acima de 60 anos inútil. Não sou eu falando, é a lei da época há 2000 anos atrás. Então, essa palavra era usada, sabachthani, para uma atitude comum à época. Todas as famílias, quando tinham alguém idoso que completava 60 anos, a maioria entendia que aquele idoso já não tinha produtividade, já não tinha serventia à família. Pegavam esse idoso, a partir dos 60, e levavam ao deserto, fora dos grandes muros da cidade, e ali o abandonavam para morrer. Sim, hoje é um absurdo imaginar isso, mas à época era uma prática comum. Então, afastar do seio familiar e abandonar tinha o mesmo sentido, sabachthani. E Jesus utiliza essa palavra, sabachthani. Só que sabachthani, sem acento, é abandonar ou afastar. Sabachthani, com acento, significa glorificar. Então houve um erro de tradução. Nessa passagem da oração do Getsemane, Jesus disse sabachthani, ou seja, Deus, meu Deus, me permita glorificar esse cálice. Qual cálice? O cálice da paixão, o cálice da cruz e da crucificação, o martírio que ele ia passar, que ele, como o espírito mais puro a alcançar a terra, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, encarava o seu suplício como um cálice da sua própria missão. Então ele rogava a Deus que glorificasse ele, Jesus, através do cumprimento desse cálice, de beber esse cálice. Uma outra passagem, utilizando essa palavra, que traz muita dificuldade, é nos momentos finais de Jesus, quando ele diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele diz em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus, meu Deus, como me glorificaste, permitindo que ele voltasse a Deus
glorificando e cumprindo a sua missão com êxito. Então, meus irmãos, o cálice de Jesus, as dificuldades e sofrimentos da vida, fazem parte do contexto de nós todos, que ainda vivemos num planeta de provas e expiações, que ainda temos dificuldades a superar. E assim, Ele nos pede que possamos, como Ele fez, rogar a Deus que glorifique a cada um de nós através do cálice que Jesus nos convida a beber. As dificuldades, as dores, os sofrimentos, a doença, a perda de um ente querido, a dificuldade financeira, as inibições no corpo, as inibições psíquicas e mentais, a essa prova coletiva chamada Covid-19 ou coronavírus, como queiram. São Jesus nos concedendo o cálice para que possamos beber. E pede a nós que tenhamos fé em Deus para que possamos glorificar esse cálice. E assim podemos vencer e superar as dificuldades. Meus irmãos, como é difícil na vida material seguir Jesus. Muitos colocam-se na posição de cristãos por acreditar em Jesus. Mas somos cristãos de perto ou cristãos de longe? Há um conto de Humberto de Campos, o servidor de perto, o discípulo de perto e o discípulo de longe, em que ele narra que certa feita, quando Jesus entrava em Jerusalém, um homem de nome Efraim chega a Jesus e diz: estou admirado com a sua mensagem, quero segui-lo, quero ser o seu servo. E Jesus pergunta: tu queres ser servo de perto ou servo de longe? O orgulho em Efraim, como orgulho em cada um de nós, diz: claro, eu quero ser o servo de perto. E aí Jesus começa a dizer a ele: o servo de longe observa o sofrimento. O servo de perto atende o sofrimento. O servo de longe vê os espinhos. O servo de perto caminha sobre os espinhos. O servo de longe me vê passar. O servo de perto bebe o meu cálice comigo. E no final da história, Efraim começa a chorar e diz: Senhor, eu não posso ser o servo de perto. Jesus nos convida a sermos servos de perto. Nos dá carinhosamente o cálice amargo para que possamos beber e cumprir a nossa tarefa na terra. Afinal de contas, apesar dos labirintos tortuosos da terra, apesar das dificuldades e anseios, sonhos materiais, ilusões e tentações do mundo, nós devemos seguir diante o caminho reto de Jesus, encarando os sofrimentos como Jesus a nos entregar o cálice amargo, que, como na passagem do diálogo dele com Salomé, é o primeiro estágio, é o primeiro passo para alcançar a redenção e a felicidade. Gostaria agora de não ficar só na teoria. Gostaria de contar uma história real a vocês, que ilustra muito bem essa questão de ter coragem de beber o cálice de Jesus.
ao final do século XIX, uma pequena aldeia próxima a Cracóvia, na Polônia, vivia um menino de 10, 11 anos de idade. Era filho de uma família muito grande, de 9 filhos, em que ele era o segundo filho. E ele se atormentava muito naquela manhã de sol, porque após uma discussão entre os pais, o pai disse que ele teria que abandonar a escola para trabalhar e auxiliar na subsistência da família. Ele sai correndo, atravessa a praça pequena da cidade e vai à pequena igrejinha, onde começa a chorar, porque ele via cada vez mais distante o seu sonho de ser sacerdote católico. E naquela igrejinha, que os altares homenageavam Cherchechova, a doce mãe de Jesus, o menino chorava desesperado, porque via que jamais conseguiria alcançar o seu sonho. Mas no véu de lágrimas, ele vê algo diferente. A imagem do altar, a forma de uma senhora belíssima, em tamanho natural, que descia as escadas do altar, os degraus do altar, e se aproximava dele. Ele viu que ela carregava nas mãos 2 coroas. Na mão direita, a coroa branca, que parecia tecida com pétalas de neve, luminosas naquela hora da manhã. E na esquerda, uma coroa carmesim, que parecia tecida com pétalas de sangue, rutilantes naquele momento. E ela, serena, dizia: filho, não chores mais, porque hoje colocarei sobre a sua cabeça a coroa branca das oportunidades. Crescerás, estudará, alcançará a ordenação de sacerdote e viajará o mundo pregando o evangelho de meu filho. Mas prepara-te, porque dia virá que eu te pedirei a cabeça para colocar sobre ela a coroa vermelha dos testemunhos que deverá dar em honra de meu filho Jesus. Por ora, vá em paz. E que Deus o abençoe. A imagem desapareceu e o menino saiu assustado. Chegando em casa, naturalmente que os pais não acreditaram. Mas o fato é que, 2 semanas depois, um parente distante e visita a sua casa, oferece a seu pai 2 bolsas de estudo. E como era comum à época, o primeiro filho seria médico, o segundo, sacerdote católico. E ele vai a Roma, ingressa no seminário, e logo após alguns anos, se ordena sacerdote. Com o coração em festa, volta a Cracóvia, a sua amada Polônia, e com o dinheiro que havia guardado no período de estudo, compra uma gleba de terras
e funda uma cidade, Lipo-Kalanov, a cidade da Virgem. E ali começa a confecção, a fabricação de uma revista, O Mensageiro da Virgem. E a cidade e a revista começam a ganhar cobro, começam a desenvolver-se. Ele começa a viajar por toda a Polônia, por toda a Europa, divulgando a mensagem de Jesus e seu infinito amor por Maria Santíssima. Os anos passam rapidamente. Chegamos à década de 40. Hitler assume o governo da Alemanha. E alucinado pelo poder, começa a alucinar as massas, colocando os cavalos do sofrimento e da dor a galopar por toda a Europa. Certa feita, o nosso querido sacerdote estava pregando nas terras do Japão, quando recebe um telegrama assustador. Querido sacerdote, se quer ver algo de Lipo-Kalanov ainda em pé, venha o quanto antes, porque as tropas alemãs invadiram a Polônia e Lipo-Kalanov, como uma cidade religiosa católica, foi escolhida para ser bombardeada. Ele voltou a toda pressa. Chorou o sacerdote ao ver que a sua cidade havia sido destruída. Mas a fé, a coragem, a perseverança daqueles que assumem o cálice de Jesus continuou a refazer a sua oficina, a reestruturar a sua cidade, até que chegamos no mês de julho de 1943. Um caminhão para em frente à sua oficina. Um soldado vai à intimidade da oficina chamá-lo. E ao sair, ele percebe que era um caminhão que estava cercado na carroceria por arames que eram ligados à bateria, eletrificados. E dentro, sacerdotes, judeus, intelectuais, homossexuais, a última leva que iria para o campo de concentração de Auschwitz. E ali, o nosso sacerdote foi condenado ao sacrifício de um campo de concentração. Teve a cabeça raspada como os demais. Colocou o pijama listrado como todos. Se calçava com tamancos de madeira. E ali ela estava na tormenta e no sofrimento. Certa tarde, quando os dois grandes pelotões que ali existiam, o pelotão 9 e o pelotão 14, de homens famintos, de pé no sol inclemente do verão europeu, e diante deles um homem atormentado por excelência, Lagerführer Fritz, o senhor do campo de concentração, que via alegria na tormenta e no sofrimento daqueles homens. E ali, enquanto estavam
todos de pé, um soldado chega ao capitão Lagerfeuer Fritz, chamado Cabeça de Mastim, lhe cochicha algo ao ouvido e ele começa a gargalhar. Uma gargalhada alucinante que logo após todos souberam de que se tratava. Na noite anterior, fugiu do pelotão 9 um prisioneiro. E as ordens de Hitler eram que cada prisioneiro que fugisse, 10 do mesmo pelotão deveriam morrer no seu lugar. E a alegria era exatamente essa. Depois de muito tempo, teria a oportunidade de mandar 10 homens ao bunker da fome. Imensos galpões, que era retirada a comida e dada apenas água, e eles iam morrendo lentamente. E ele começou a escolher o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono. Quando chega ao 10º, era um homem baixinho e gordeixudo, careca, de olhos imensamente azuis, que cai aos seus pés e implora chorando, dizendo que tinha mulher doente e filhos pequenos, que seria seu escravo, mas teria que sair depois. E ele mais gargalhava. Isso que ele queria, a tormenta humana. Mas nesse momento do diálogo, um prisioneiro sai do pelotão 14. O atrevimento foi tanto que os soldados ficaram paralisados. Lagerfeuer olha para o prisioneiro e diz: pare. E ele parou. Não pela ordem da cabeça de Mastim, mas porque estava a 2 passos dele. E ele, com ódio no coração e nos olhos: por que saíste do teu lugar? Ele se arrumou nas vestes, acertou os óculos redondos e disse: saí do meu lugar porque quero morrer no lugar desse homem. Mas por quê? Ele diz que tem mulher e filhos. Eu não tenho ninguém. Se ele morrer, fará falta uma família. Eu, para mim, ninguém sentirá minha falta. Cabeça de Mastim não estava acostumado com a covardia. Só estava acostumado com a covardia. Jamais para ele imaginaria a ideia de ter tal coragem moral. Responde novamente com uma pergunta: qual o real motivo de querer morrer no lugar desse homem? Ele olha profundamente o Cabeça de Mastim e diz: eu quero morrer no lugar dele, porque eu sou um Pfaffen. Ele gargalhou, chamou o homem da tabuleta, tirou o nome 10.478, que era daquele homem baixinho, o ex-sargento polonês Sergei Gadzhevich, e colocou o número 2714, daquele homem, o nosso sacerdote. Por quê? Porque as ordens de Hitler eram: os primeiros que devem morrer são os judeus, os segundos, os sacerdotes católicos. E Pfaffen é uma corruptela, é uma forma pejorativa, maldosa, que os alemães chamavam os padres. Poderemos traduzir como padreco. E ele se coloca exatamente assim: eu sou um padreco. E quando eles retiravam as roupas, os 10, para entrar no bunker da fome, pois entravam nus,
Lagerfeld determina que tire também a água pelo atrevimento. E ali eles entraram. 7 dias depois, Lagerfeld pede para que vão buscar os corpos. 3 mortos. E os demais, enfraquecidos, acompanhando aquele sacerdote que de joelhos e voz pastosa cantava um hino a Serchechova, a doce mãe de Jesus. Levam os corpos, mais 7 dias, 15 dias, mais 3 mortos. Os outros 3 mal levantavam. E o nosso querido sacerdote, que agora todos sabiam tratar-se do Frei Maximilian Maria Kolbe, recostado à parede, semi-morto, abriu os olhos, olhou com carinho e ternura, compaixão, aqueles soldados que levavam os corpos. Mais uma semana. 21 dias. O telefone toca na casa do Dr. Bock, o médico do campo de concentração. Lagerfeld dizia que era necessário matar essas pragas humanas, pois elas não morriam. Soldados, o próprio Lagerfeld e o Dr. Bock foram. 3 estavam em coma. Aplicado a injeção letal, desencarnaram imediatamente. E ali estava Frei Kolbe, quase morto, recostado à parede. Os soldados o levantavam. E enquanto o Dr. Bock preparava o garrote para a injeção, ele se volta pela força da imaginação aos idos tempos da Cracóvia, diante do altar da Serchechova, e ouve na acústica da alma: filho, hoje eu coloco sobre a tua cabeça a coroa vermelha, a coroa branca das oportunidades. Mas prepara-te, porque um dia eu pedirei a tua cabeça para colocar a coroa vermelha dos testemunhos que deverá dar em homenagem a meu filho. Buscando as últimas forças da alma, ele estende o braço para a injeção e curva a cabeça, na imagem que a própria Mãe Santíssima estava colocando sobre a sua cabeça, a coroa vermelha dos testemunhos. Desencarna Frei Kolbe. Em 1971, quando o então Papa Paulo VI visita a Polônia, no meio da missa de beatificação de Frei Kolbe, no momento da oferenda, um homem traz a oferenda, deixa a bandeja no altar, se ajoelha e beija o anel papal. Um homem baixinho e gordeixudo, careca, de olhos azuis. Eu sou Sergei Galiozevich. Hoje a minha esposa está no céu. Meus filhos são homens de bem, graças a Ele que me deu a vida. Irmãos, vamos seguir o exemplo de Frei Kolbe, que apesar das dificuldades jamais duvidou da presença luminosa da doce Mãe entre nós. Nesses momentos de sofrimento e dor, não importa o tipo de dor e sofrimento, Jesus está conosco, nos convidando a beber do cálice do nosso passado, muitas vezes difícil e amargurado,
mas segurando a nossa mão firme e dizendo: Filho, estou convosco. No mundo só tereis aflições, mas creia em mim, eu venci o mundo, tu poderás vencê-lo. E assim, meus irmãos, fé e perseverança é o único caminho para alcançar o reino dos céus. Porque somos deuses e Jesus jamais nos abençoa, jamais nos abandona. Que Jesus nos abençoe a todos. Nesse momento em que cada qual carrega a coroa vermelha dos testemunhos. Vamos agora às vibrações da noite. Convido a todos a elevar o coração a Deus, abrindo os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus, a nos envolver nesse abraço carinhoso. Vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Pedimos por todos os irmãos encarnados que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Pedimos, Mestre, que teu infinito amor alcance a todos. Nos fortalece, Senhor, nos labirintos da terra, para que jamais nos desviemos da luz a que nos chamas. Rogamos pelos doentes e sofredores, aqueles que estão aprisionados a um leito de hospital, a doenças muitas vezes consideradas incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, uma vez que a doença no corpo é remédio para a alma, rogamos perseverança, resignação, paciência e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Mestre amado, ampare e abençoa a cada um que nesse momento a nossa mente alcance. Que nesse momento o nosso pensamento se faça ponte de luz para alcançar a todos os nossos irmãos que necessitam. E que os nossos trabalhadores de luz possam levar a cada qual, segundo a sua necessidade e a infinita misericórdia de Deus. Pedimos por toda a humanidade que de uma forma ou outra passa por essa questão da pandemia do coronavírus. Nos dê força, proteção, serenidade e fé para superarmos mais esse desafio com a força daqueles que têm em Ti o propósito real das suas vidas. Rogamos pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Pedimos pelos sofredores, para que alcancem a chave do arrependimento, a abrir-lhes a porta da vida renovada. Aos nossos queridos e amados irmãos
que, envolvidos numa dor dilacerante, se entregam ao abismo do suicídio. Rogamos por eles, para que o infinito amor de mãe, da doce mãe de todos nós, possa ampará-los desse erro terrível, para que eles possam recomeçar. Rogamos pelos nossos irmãos endurecidos no mal, encarnados e desencarnados, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do infinito amor de Deus. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e glória, sempre. Que assim seja. Amém. Então agora, vamos ao nosso passe coletivo. Cada qual vai me acompanhar nessa reflexão que eu farei, elevando o pensamento, e cada irmão que está conectado conosco receberá a visita amorosa de um ente querido, de um mentor espiritual, de um mensageiro de luz, a iluminar através do passe renovador a cada um que está presente. Aproveitando a oportunidade, em que eles também fluidificarão as águas, para que se possa fazer uso, não só hoje, mas ao longo de toda a semana. Então vamos novamente, fechando os nossos olhos, e imaginar-nos diante das portas da cidade de Éfeso. Entrando na cidade, encontramos uma humilde e simples casinha, envolvida por uma varanda ampla, uma porta humilde. Estamos agora diante dessa casa. É a casa da doce mãe Maria de Nazaré. A casa que ela morou nos seus últimos anos de vida ao lado do apóstolo João, na cidade de Éfeso. Vamos subindo os degraus da varanda, abrindo a porta lentamente, e olhamos diante de nós a doce mãe da humanidade, a doce Maria de Nazaré. A nossa emoção em encontrar a mãe de todos nós. Ela abre seus braços amorosos. Nesse momento, a abraçamos, sentimos a energia luminosa da doce Mãe Santíssima. Nesse momento, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito exulta e ilumina-se, envolvidos pela luz da doce Mãe. Aproveitemos esse instante de profunda paz
de serenidade, de amor, em que a Mãe de todos nós sorri para nós. E seu sorriso parece um remédio purificado pelas mãos de Deus e vai lentamente retirando as aflições, as dores, as dúvidas, as angústias. Agora ela, com todo o carinho de mãe, nos beija a testa e nós vamos retornando, mas mesmo assim, vendo a doce mãe lentamente nos abençoando, e diante dela, vamos orar a prece que o mundo dedicou a ela. Sei que nossos irmãos católicos têm uma forma diferenciada, mas vamos fazer essa prece com o coração e não com a mente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Doce Mãe Maria de Nazaré, abençoa, ilumina, ampara todos nós, seus filhos, agora, nesse momento e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, agora que cada qual recebeu um passe, que todos nós temos diante de nós a nossa água fluidificada, estamos partindo para o encerramento da nossa reunião de hoje. Vamos agradecer primeiramente a Deus que nos concedeu o dom da vida, a Jesus que nos ilumina nesse momento, a doce Mãe Maria de Nazaré, que abençoou-nos com o seu manto de bênçãos, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, que vela carinhosamente por todos nós, aos trabalhadores espirituais da nossa casa, que nesse momento trabalharam ao lado de cada um de nós. O nosso profundo agradecimento aos nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais, que comungam conosco dessa felicidade e dessa paz. Nosso profundo agradecimento e rogamos que nos abençoe ao longo dessa semana, para que possamos ter a força, a perseverança e a fé de empunhar a coroa vermelha, de beber o divino cálice do Cristo, tendo a certeza que, não obstante amargo, Jesus está ao nosso lado e jamais nos abandona. Que Deus, o Pai da vida, abençoe e ilumine a cada um de vocês e a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, terminamos a nossa live, a nossa reunião. Agradeço a cada um de vocês. Sei que eu não consigo falar aqui agora, nesse momento, pessoalmente, de cada um que está aqui presente, mas que recebam nesse momento um carinhoso abraço. Nessa época em que não podemos abraçar pelos braços, que possamos aprender a abraçar pelo coração.
que cada um de vocês se sinta abraçado pelo meu coração, com todo o desejo que tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de luz, jamais esquecendo que estamos sob os olhos de Deus e sob o comando de Jesus. Jamais. Bom, meus irmãos, terminamos a nossa reunião. Como eu disse, tenho uma novidade a vocês. Estamos hoje mais familiarizados, se a gente pode dizer, com a tecnologia das lives, né? E como as nossas reuniões mediúnicas também foram suspensas, eu vou, a partir da semana que vem, fazer 2 reuniões semanais. Uma reunião como essa terça-feira, todas as terças-feiras, né? Que será a explanação do Evangelho. Eu vou passar o tema antes para vocês, a vibração e o passe. E a outra, que eu ainda vou definir o dia, mas logo no começo da semana que vem eu já vou passar para vocês, vai ser uma outra reunião que vai se adequar, ou vai ser semelhante à primeira parte das nossas reuniões físicas. Perguntas e respostas. Então, a partir daí, nós vamos fazer 1 hora também de live, de reunião, onde vocês vão fazendo questões a respeito da doutrina espírita e a gente vai tentando responder à medida que a gente pode, né? Como a gente sempre fez na nossa casa. Então, o que as pessoas chamam carinhosamente de pinga-fogo, né? Então a gente vai fazer isso a partir da semana que vem. Eu ainda não decidi o dia certo, mas com certeza estarei avisando vocês. De qualquer forma, na próxima terça-feira estaremos juntos novamente, aqueles que quiserem, para mais uma reunião online da nossa casa. E segunda-feira da semana que vem eu já vou ter definido o dia da nossa live, da nossa reunião de perguntas e respostas. Tá bom? Meu profundo agradecimento, minha profunda gratidão a cada um que esteve aqui conosco. A energia que eu recebo de vocês é imensa. Acredito que vocês também tenham sentido essa energia maravilhosa, né? E, enfim, meu profundo agradecimento, gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Espero que possam ter gostado dessa reunião, né? Aqueles que eventualmente não tenham Facebook, né? Ou aqueles que tenham Facebook, mas não assistiram a nossa live, essa live ficará na página do GAEFA, né? A todos que queiram assistir posteriormente. E eu também vou pegar essa live e postar no YouTube, no nosso canal do YouTube, GAEFA Espírita, GAEFA, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, GAEFA Espírita, grupo do YouTube, onde ali ficarão todas as lives que a gente vai estar fazendo, tá? A da semana passada, que eu falei sobre o coronavírus, está lá já, bem como no Face, e essa aqui também ficará, tá? Uma coisa que eu achei muito difícil na nossa live é o momento da despedida, porque eu corto a transmissão de forma brusca, né? E comecei a sentir um certo desrespeito, uma forma de falta de carinho com vocês, né? Mas sintam-se todos abraçados e acarinhados por mim, pelo meu coração, né? E semana que vem retornamos à nossa live, à terça-feira, e a partir de hoje já ficará na página, e a partir de amanhã já estará no YouTube, tá bom? Desejo a todos uma abençoada noite, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Fiquem em paz, meus irmãos.